Dia de reapresentação no CT Moacir Barbosa. O Vasco segue firme no mercado na tentativa de trazer reforços para qualificar o elenco para 2025. Vamos falar também sobre a situação aí de um jornalista que hoje resolveu dar uma passada de pano aí no Pedrinho. Vamos explicar toda essa situação. Coloquem atenção nesse vídeo, porque a gente vai falar sobre o processo de contratação. Tem situação aí de um zagueiro que está praticamente acertado com o Vasco, mas tem uma pendência aí com o empresário do zagueiro. Situação de atacante aí de peso, mas está faltando aquela situação do Vasco ser determinante no mercado. E será que o problema é falta de dinheiro ou será competência de quem está trabalhando dentro do Vasco da Gama? E, diante do que a gente vai falar aqui, a situação de um novo investidor para o Vasco da Gama acaba virando uma questão de vida ou morte. Pois bem, peço a você que não é inscrito aqui no nosso canal, para você poder se inscrever, deixar o seu joinha, tá? Ou o seu dislike. E a gente tem pedido aqui para vocês, a gente tem angariado fundos aqui para a nossa jornada de 2025. Começa agora o Campeonato Carioca. Se você puder abençoar o nosso canal, seja com qualquer quantia, R$ 1, contribua aí com o nosso canal, para que a gente possa fazer um trabalho bacana, tá? Não se sinta ofendido. Então, a gente vai colocar aqui para vocês aqui o Pix, tá? Para você poder nos ajudar. Vamos começar falando aqui sobre essa reapresentação. Hoje, os atletas do Vasco da Gama, do time principal, juntamente com o Carille, se apresentam no CT Moacir Barbosa. O time profissional do Vasco da Gama, né, o time titular, que só deve ir a campo ali por volta da 4ª rodada do campeonato estadual. Eu acho um absurdo, tá? E o seguinte, o Vasco hoje vai apresentar 4 reforços: Daniel Fusato, o Lucas Oliveira, o Lucas Freitas e o Tietê. Os jogadores já estão ali no CT Moacir Barbosa, fazendo a parte ali de exames médicos, físicos, para serem anunciados hoje, tá? Desses 4 reforços que eu falei, na minha opinião, o goleiro chega para ser reserva, 2 apostas para a zaga, e a gente tem ali o Tietê, que é o mais qualificado desses que a gente falou. É simplesmente muito pouco. Hoje, a gente teve uma notícia aí, qual um vídeo aí do Baran, dando uma passada de pano na cabeça do seu Pedrinho, dizendo que o Pedrinho não prometeu nada, que o Pedrinho não é culpado. Vamos parar de mentir para a torcida do Vasco. O Pedrinho, ele está há 1 ano à frente do Vasco da Gama aí, certo? Pedrinho, quando assumiu o Vasco, primeira coletiva dele, ele falou que já tinha um investidor por detrás. Todo mundo lembra da história da Crefisa. Todo mundo lembra da história da Crefisa. Crefisa não chegou aqui. Pedrinho prometeu, sim, muitas coisas. Abriu o contrato, Pedrinho prometeu ter transparência, Pedrinho prometeu
aí simplesmente um time competitivo. O problema não é dinheiro, não. Porque dia 23, tá? Dia 23 de dezembro, houve uma reunião no Conselho Deliberativo que foi aprovado um orçamento de 500 milhões de reais. Para quem não sabe, o Vasco vai ter esse ano o mesmo orçamento do Fluminense. O que a gente está pedindo aqui para o Pedrinho não é o Messi, não é o Cristiano Ronaldo, que a gente sabe que o Vasco não tem condições. Agora, tomar chapéu pro Fluminense, Lavega, porra, Canóbio indo pro Fluminense, Fluminense com o mesmo orçamento do Vasco, a gente tem que cobrar sim um Pedrinho, porque o Marcelo Santana tá há um ano para trazer quase um zagueiro aqui pro Vasco. Incompetente, fraco, tem que ser demitido. Tá? O problema não é a falta de dinheiro. Tá? O Vasco paga aí 250 mil pro Felipe para fazer sabe-se lá o que no Vasco. O salário que o Marcelo Santana recebe no Vasco, gente, salário de atacante. Esse cara não ganha menos de 300 mil. Aí tem o filho do Edmundo, tem o filho do Felipe. Manda esse cara embora. Traz um jogador. Pica. Agora, falando aqui sobre a situação de reforços, é por isso que a gente pede que haja investimento, o investidor chega, o Vasco ser profissional, porque essa SAF aí, na mão do Pedrinho, não vai gerar fruto para o Vasco. E a grande questão é a seguinte, cara, o processo está enrolado de contratação. O Pedrinho está fazendo a mesma coisa que a 777 fazia. Porque o Marcelo Santana vê um nome no mercado, ele já é lerdo, ele já é lento. Aí passa pelo Rafael Viana, ontem o canal Atenção Vascaínos falou isso, tem que ter aval do financeiro para passar para o CEO. Ah, irmão, é muito cacique para pouco índio, tá? Muito cacique para pouco índio. Então a gente tem a situação aí, por exemplo, do jogador Samir, que o Vasco já está uns 3 dias acertado com o Tigres do México. Ontem apareceu aí uma dívida com o Juliano Bertolucci, da situação do Andrei, que a gente está achando que o Pedrinho já pagou isso e não pagou nada. Então, para o jogador ser anunciado, falta essa composição com o Juliano Bertolucci, que é o empresário do cara, do Samir. Provavelmente vai ter negócio, porque ele é quem está fazendo toda aquela situação ali da vinda do Magnate pro Vasco da Gama. Porra, mas demora, irmão. Então a gente está na iminência aí de fechar com o Samir. O Vasco, irmão, para zagueiro, a gente foi atrás aí do Maurício Lemos, um jogador que cagou na cabeça do torcedor do Vasco. O Vasco está esperando a resposta do Maurício Lemos. A incompetência é tão grande que o Vasco voltou a negociar com os jogadores que tinha negociado na última janela, como foi o caso do Mina. Por que não trouxe o Mina na última janela? Por que não trouxe o Mina? Aí está negociando agora. Tem coisas que têm que ser simplificadas. Certo? Tá faltando credibilidade. Tá? Quando é muita gente no mercado, a gente tem que ter credibilidade. Chegar lá no Red Bull Bragantino, tá faltando isso, influência no mercado. Chegar lá no Red Bull Bragantino, o zagueiro Pedro Henrique, o Vasco tá aí há 1 semana e meia negociando com o jogador. O negócio não foi fechado porque o Vasco não consegue dar garantia ao Red Bull Bragantino para finalizar um acordo
cujo qual seja um empréstimo com uma opção de compra. O Vasco não consegue dar uma garantia para o Red Bull Bragantino. Não é financeira, não. Sabe, de moral, de credibilidade, de crédito. O Vasco fica um mês para tentar a contratação do jogador comum, que é o Rony. Perdão, o Rony não, o Coelho. Depois, o Atlético Paranaense consegue o objetivo dele, que é levar o Léo Pelé. O Vasco não consegue levar o Coelho. O Atlético Paranaense bate o pé 7 milhões. Ao Vasco, por conta de 1 milhão de reais. Situação lá do Guilherme fica parado. Tá? E tem dinheiro. Foi aprovado por unanimidade no Conselho Deliberativo do Vasco, com orçamento de 500 milhões. Estão negociando aí com o Rony aí, pedindo pro Palmeiras aí, pro Palmeiras pagar parte do salário, para ele vir por empréstimo. E sabe, vai chegar uma hora que o Carille vai ficar puto, mano. Por quê? O cara pediu o Juliano, o cara pediu o Guilherme, o cara pediu o Soteldo. O Soteldo que ele quer. O jogador não vai ficar no Santos. Porra, tempo que o Vasco tá buscando aí o Rony para pagar 1.300.000, fecha com o Soteldo, irmão. Então, cara, tá muito difícil, cara. Essa janela aí a gente já passou 2 vergonhas, foi a situação do Renato Gaúcho e do Lavega. Vem jornalista aí para poder falar que o Pedrinho é inocente. Um tempo. Obrigado pela atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Às 3h30 da tarde tem coletiva. É do Pedro, do presidente? É do Marcelo Santana? Não. Botaram um jogador lá, o Paulinho, de escudo, no momento que o Pedrinho tem que falar coisa pra cacete, e o Marcelo Santana também. É uma vergonha. Agradeço pela atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu.